Capítulo 5. Ark, o cão do Bac. Caminhavam tão felizes, quando cada passo os aproximava de notícias tão terríveis. Ao cruzarem o círculo externo, a babá Cook correu ao seu encontro, chorando tanto que a senhora Dealey achou difícil entender o que havia acontecido. Os cães ouviram as palavras filhotes, viram as lágrimas da babá Cook e correram para a área. Então eles correram por toda a casa, procurando. A cada poucos minutos, Mrs. Perdita uivavam e Pongo latia furiosamente. Enquanto os cães procuravam e as babás choravam umas nos ombros das outras, a senhora Dealey telefonou para o senhor e voltou imediatamente para casa, trazendo consigo um dos melhores homens da Scotland Yard. O Topman encontrou um pedaço de saco nas grades da área e disse que os cachorrinhos deviam ter sido jogados em sacos e levados embora na van preta. Ele prometeu pentear o submundo, mas avisou aos Dealeys que cães roubados raramente eram encontrados. Querida, babá Butler e os 3 cachorros, que acabavam de voltar para casa. Parecia que através de suas lágrimas, babá Cook encarou Deundred, e o Dalmatian se recuperou, a menos que uma recompensa fosse oferecida. Uma recompensa parecia uma coisa irracional para oferecer a um ladrão, mas o Sr. Dealey estava disposto a oferecê-la. Ele correu para Fleet Street e colocou grandes anúncios nas primeiras páginas dos jornais vespertinos, isso era bastante caro, e providenciou para que anúncios ainda maiores aparecessem nas primeiras páginas dos jornais matinais do dia seguinte, isso era ainda mais caro. Além disso, parecia não haver nada que ele ou a senhora Dealey pudessem fazer a não ser tentar consolar um ao outro e confortar as babás e os cachorros. Logo as babás pararam de chorar e se juntaram ao conforto, preparando lindas refeições que ninguém tinha vontade de comer. E finalmente a noite caiu sobre a família atingida. Exaustos, os 3 cães jaziam nos cestos em frente ao fogo da cozinha. Pense no meu bebê Cadpig em um saco, disse Mrs., soluçando. O irmão mais velho dela, Pet, vai cuidar dela, disse Pongo, suavemente, embora ele próprio se sentisse muito desconfortável. Lucky é tão corajoso que morde os ladrões, lamentou Perdita. E então eles vão matá-lo. Não, eles não vão, disse Pongo. Os filhotes foram roubados porque são valiosos. Ninguém vai matá-los. Eles só têm valor enquanto estão vivos. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma suspeita terrível estava se formando em sua mente. E cresceu à medida que a noite avançava. Muito depois de Mrs. Perdita, completamente exaustas, terem adormecido, ele ficou acordado olhando para o fogo, mastigando o vime de sua cesta como um homem fumaria um cachimbo. Qualquer um que não conhecesse bem Pongo teria achado-o bonito, divertido e encantador, mas não particularmente inteligente. Mesmo os Dealeys não perceberam as profundezas de sua mente. Ele muitas vezes ainda era tão cachorrinho. Ele corria atrás de bolas e tacos, subia em voltas pequenas demais para segurá-lo, rolava de costas e tinha a barriga arranhada. Como alguém poderia adivinhar que esta criatura brincalhona possuía um dos cérebros mais aguçados do Dogdom? Estava no trabalho agora. Durante toda a longa noite de dezembro, ele somou 2 mais 2 e fez 4. Uma ou 2 vezes ele quase fez 5. Ele não tinha intenção de alarmar Mrs. Perdita com suas suspeitas. Pobre Pongo. Ele não sofreu apenas por conta própria, como o pai, e ele também sofreu por causa de 2 mães. Pois ele passou a sentir que os cachorrinhos tinham 2 mães. Embora nunca tivesse sentido que tivesse 2 esposas, ele via Perdita como uma jovem irmã muito amada. Ele não dizia nada sobre seus piores temores até ter certeza. Enquanto isso, houve uma importante tarefa que tem pela frente.
Ele ainda estava planejando quando as babás desceram para começar mais um dia. Via de regra, aquele era um momento esplêndido, com o fogo recém-aceso, muita comida por perto e os cachorrinhos mais brincalhões. Esta manhã. Bem, como disse a babá Butler, simplesmente não valia a pena pensar nisso. Mas ela pensou sobre isso, e todo mundo naquela casa sem filhotes também. Nenhuma boa notícia chegou durante o dia, mas os Dearlys ficaram surpresos e aliviados ao descobrir que os cães comiam bem. Pongo foi firme: vocês, meninas, precisam manter as forças. E houve uma surpresa ainda maior à tarde. Pongo e Mrs. mostraram claramente que queriam levar os Dearlys para passear. Perdita não. Ela estava determinada a ficar em casa caso algum filhote voltasse e precisasse de um banho. O tempo frio finalmente havia chegado, faltava apenas uma semana para o Natal. A senhorita deve usar o casaco, disse a senhora Dearly. Era um lindo casaco azul com debrum branco, Mrs. estava muito orgulhosa disso. Casacos também foram comprados para Pongo e Perdita. Mas Pongo deixou claro que não gostava de usar o seu. Então o casaco foi colocado em Mrs., e os dois cães estavam vestidos com suas lindas coleiras de corrente. E então eles colocaram os Dearlys na coleira e os levaram para o parque. Desde o início, ficou bastante claro que os cães sabiam exatamente para onde queriam ir. Com muita firmeza, eles atravessaram o parque, atravessaram a estrada e chegaram ao espaço aberto chamado Primrose Hill. Isso não surpreendeu os Dearlys, pois sempre foi um passeio favorito. O que os surpreendeu foi a forma como Pongo e Mrs. se comportaram quando chegaram ao topo da colina. Eles ficaram lado a lado e latiram. Eles latiam para o norte, latiam para o sul, latiam para o leste e para o oeste. E cada vez que mudavam de posição, começavam o latido com 3 latidos muito estranhos, curtos e agudos. Qualquer um pensaria que eles estavam sinalizando, disse o Sr. Caro. Mas ele realmente não quis dizer isso. E eles estavam sinalizando. Muitas pessoas devem ter notado como os cães gostam de latir no início da noite. Na verdade, o crepúsculo às vezes é chamado de hora do latido dos cães. Os cães ocupados da cidade latem menos que os cães do campo, mas todos os cães sabem tudo sobre o latido do crepúsculo. É a sua forma de manter contato com amigos distantes, repassar notícias importantes, curtir uma boa fofoca. Mas nenhum dos cães que responderam a Pongo e Mrs. esperava gostar de fofoca, pois os 3 latidos curtos e agudos significavam: socorro, socorro, socorro. Nenhum cachorro envia esse sinal, a menos que a necessidade seja desesperadora. E nenhum cachorro que ouve isso deixa de responder. Em poucos minutos, a notícia dos cachorrinhos roubados estava espalhada por toda a Inglaterra, e todos os cães que ouviam imediatamente se tornavam detetives. Cães que vivem no submundo de Londres, personagens durões, também mordazes, partem para explorar becos sinistros onde ladrões de cães se escondem. Os cães em pet shop se apressaram em garantir que todos os filhotes colocados à venda não fossem dálmatas disfarçados. E os cães que não podiam fazer mais nada transmitiram rapidamente a notícia, espalhando-a por Londres e pelos subúrbios e por todo o campo: socorro! Ajuda! Ajuda! 15 cachorrinhos dálmatas roubados. Mande novidades para Pongo e Mrs. Pongo, do Regent's Park, Londres. Fim da mensagem. Pongo e Mrs. esperavam que tudo isso estivesse acontecendo. Mas tudo o que realmente sabiam era que tinham feito contato com os cães suficientemente perto para lhes responder, e que esses cães estariam de prontidão, no crepúsculo da noite seguinte, para transmitir qualquer notícia que tivesse chegado.
Um dog alemão, perto de Hampstead, foi particularmente encorajador. Tenho uma rede de amigos por toda a Inglaterra, disse ele, em seu grande e estrondoso latido. E estarei de plantão dia e noite. Coragem, coragem, ó cães de Regent's Park. Estava quase escuro agora. E os Dearly estavam sugerindo, muito gentilmente, que fossem levados para casa. Então, depois de algumas últimas palavras com o dog alemão, Pongo e Mrs. lideraram o caminho descendo Primrose Hill. Os cães que lhes responderam estavam em silêncio agora, mas o latido crepuscular estava se espalhando em um círculo cada vez maior. E esta noite não terminaria com o crepúsculo. Isso continuaria enquanto a lua subisse alto sobre a Inglaterra. No dia seguinte, muitas pessoas que leram o livro do Senhor Os Anúncios de Dearly surgiram em solidariedade. Cruella de Vil fez isso e pareceu muito chateada quando lhe disseram que os cachorrinhos haviam sido roubados enquanto ela conversava com a babá Cookie. Mas ninguém tinha nada de útil a dizer. E a Scotland Yard ficou francamente perplexa. Então foi mais um dia muito triste para os Dearlys, as babás e os cachorros. Pouco antes do anoitecer, Pongo e Mrs. mostraram novamente que queriam levar os Dearlys para passear. Então partiram e novamente os cães lideraram o caminho até o topo de Primrose Hill. E novamente eles ficaram lado a lado e deram 3 latidos agudos. Mas desta vez, embora nenhum ouvido humano pudesse ter detectado, eram latidos ligeiramente diferentes. E eles queriam dizer, não socorro. 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 Mas pronto. 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 Os cães que coletaram notícias de toda Londres responderam primeiro. Chegaram relatórios do West End, do East End e do sul do Tamisa. E todos esses relatórios eram iguais. Ligar para Pongo e Mrs. Pongo do Regent's Park. Nenhuma notícia de seus filhotes. Lamentamos profundamente. Fim da mensagem. Pobre senhorita. Ela esperava tanto que seus filhotes ainda estivessem em Londres. A suspeita secreta de Pongo levou a depositar suas esperanças nas notícias do país. E logo começou a chegar, parte dela foi transmitida por Londres. Mas era sempre a mesma coisa, chamando Pongo e Mrs. Pongo do Regent's Park. Nenhuma notícia de seus filhotes. Arrependimentos mais profundos. Fim da mensagem. Repetidamente Pongo e Mrs. latiram o pronto. Sinal, cada vez com nova esperança. Repetidamente veio a amarga decepção. Por fim, apenas o dog alemão, em direção a Hampstead, permaneceu para ser ouvido. Eles sinalizaram para ele, sua última esperança. De volta veio seu latido estrondoso, chamando Pongo e Mrs. Pongo de Regent's Park. Nenhuma notícia de seus filhotes. Arrependimentos mais profundos. Fim do dog alemão parou no meio do latido. Um segundo depois ele latiu novamente. Espere. 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 Imóveis e com o coração batendo forte, Pongo e Mrs. esperaram. Eles esperaram tanto que o senhor querido colocou a mão na cabeça de Pongo e disse: "Que tal voltar para casa, garoto?" Pela primeira vez na vida, Pongo tirou a cabeça da mão do senhor querido e depois continuou imóvel. E por fim o dog alemão falou novamente, estrondeando triunfantemente através do crepúsculo que se aproximava. Ligando para Pongo e Mrs. Pongo. Novidades. Finalmente novidades. Aguardem para receber detalhes. Uma coisa maravilhosa aconteceu. No momento em que o dog alemão estava prestes a se despedir, um Lulu da Pomerânia com um latido agudo enviou-lhe uma mensagem.
Ela ouviu isso de um poodle que ouviu de um boxer que ouviu de um pequinês. Cães de quase todas as raças conhecidas ajudaram a espalhar a notícia, e um grande número de cães de raças desconhecidas, nada pior e todos brilhantes como botões. Ao todo, 480 cães transmitiram a mensagem, que viajou mais de 60 milhas enquanto o cão late. Cada cão deu o sinal urgente, que silenciou todos os cães fofoqueiros. Não que muitos cães estivessem apenas fofocando naquela noite, quase todos os latidos de crepúsculo eram sobre cachorrinhos desaparecidos. Esta foi a estranha história que agora chegou a Pongo e Mrs. Algumas horas antes, um idoso cão-pastor inglês, que vivia numa quinta numa remota aldeia de Suffolk, tinha saído para passear à tarde. Ele sabia tudo sobre os cachorrinhos desaparecidos e acabará de discutir o assunto com o gato malhado da fazenda. Ela era uma grande amiga dele. A pouca distância da aldeia, numa charneca solitária, havia uma velha casa completamente cercada por um muro invulgarmente alto. 2 irmãos, chamados Saul e Jasper Baddoon, moravam lá, mas eram apenas cuidadores do verdadeiro proprietário. O lugar tinha uma má reputação, nenhum cão local teria sonhado em enfiar o focinho dentro dos altos portões de ferro. De qualquer forma, esses portões eram sempre mantidos trancados. Acontece que a caminhada do Sheepdog o fez passar por esta casa. Ele acelerou o passo, não desejando encontrar nenhum dos Baddoons. E naquele momento, algo veio voando por cima do muro alto. Era um osso, o cão-pastor viu com prazer, mas nem um osso com carne, notou ele com desgosto. Era um osso velho e seco, e nele havia alguns arranhões peculiares. Os arranhões formavam letras. E as cartas eram SOS, alguém estava pedindo ajuda. Alguém atrás do muro alto e dos portões altos e acorrentados. O cão-pastor latiu um latido baixo e cauteloso. Ele foi respondido por um latido alto e estridente. Então ouviu um ganido, como se algum cachorro tivesse sido algemado. O cão-pastor latiu novamente, dizendo: "Farei tudo o que puder." Então ele pegou o osso entre os dentes e correu de volta para a fazenda. Chegando em casa, ele mostrou o osso para a gata malhada e pediu sua ajuda. Então, juntos, correram para a casa solitária. Nos fundos, encontraram uma árvore cujos galhos ultrapassavam um muro. O gato subiu na árvore, passou por seus galhos e depois saltou para uma árvore do outro lado do muro. "Cuide-se", latiu o cão-pastor. "Lembre-se de que aqueles irmãos Baddoon são vilões." O gato desceu, de costas, até o chão, depois correu pelos arbustos crescidos. Logo ela chegou a um velho muro de tijolos que cercava um pátio de estábulos. De trás da parede vinham lamentos e fungadelas. Ela saltou para o topo da parede e olhou para baixo. No segundo seguinte, um dos irmãos Baddoon a viu e jogou uma pedra nela. Ela se esquivou, pulou da parede e correu para salvar sua vida. Em 2 minutos ela estava de volta em segurança com o Sheepdog. "Estão lá", ela disse, triunfante. "O lugar está fervilhando de cachorrinhos dálmatas." O Sheepdog era um formidável Twiligit Barker. Esta noite, com as notícias mais importantes do Dogdom para divulgar, ele se superou. E assim a mensagem viajou, por meio de cachorros gordos e cachorros domésticos, ótimos cães e cães pequenos. Às vezes, uma casca durava 800 metros ou mais, às vezes só precisava de alguns metros. Uma caim de orelhas afiadas salvou a corrente de quebrar ao pegar um latido a quase 1 quilômetro de distância e quase estourar, atingindo o cachorro da casa ao lado. Através de quilômetros e quilômetros de país, através de quilômetros e quilômetros de subúrbios, através de uma rede de ruas de Londres,
A cadeia manteve-se firme, das profundezas de Suffolk ao topo de Primrose Hill, onde Pongo e Mrs., imóveis como estátuas, ouviam, escutavam. Filhotes encontrados em casa solitária. SOS em Osso Velho. Mrs. não conseguia entender tudo. Mas Pongo não perdeu nada. Havia instruções para chegar à aldeia, sugestões de viagem, ofertas de hospitalidade no caminho. E a corrente do cachorro estava pronta para levar uma mensagem aos filhotes. O cão pastor latia por cima do muro na calada da noite. A princípio Mrs. estava muito animada para pensar em algo para dizer, mas Pongo latiu claramente: diga a eles que estamos chegando. Diga a eles que começamos hoje à noite. Diga-lhes para serem corajosos. Então Mrs. encontrou sua voz: dê a eles todo o nosso amor. Diga ao Pet para cuidar do Cadpig. Diga a Lucky para não ser muito ousado. Diga a Holly Polly para ficar longe de travessuras. Ela teria enviado uma mensagem para cada um dos 15 filhotes se Pongo não tivesse sussurrado: já chega, querido. Não devemos complicar muito as coisas. Deixe o dog alemão começar a trabalhar agora. Então eles desligaram e houve um silêncio repentino. E então, embora não tão alto, ouviram novamente o dog alemão. Mas desta vez ele não estava latindo para eles. O que eles ouviram foi a mensagem deles, começando a caminho de Suffolk.